Oi pessoal, a palavra que eu quero compartilhar hoje é uma fala de Jesus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E esta frase, esta fala de Jesus, ele falou justamente porque ele estava sendo criticado pelas suas companhias com quem ele se envolvia, com quem ele convivia. O Evangelho de Marcos nos informa um pouquinho antes, dizendo que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. O ato de estar comendo naquela cultura era uma atitude muito íntima, muito próxima. As pessoas que comiam umas com as outras mostravam que naquele momento estavam abrindo um espaço de bastante proximidade. Muitos publicanos, que eram os cobradores de impostos mal vistos, mal falados pelo povo, seguramente aos olhos populares não eram gente de bem. E muitos pecadores, vejam que coisa, não? Pecadores comendo com Jesus e seus discípulos. E muitos haviam que o seguiam. E Jesus não fazia seleção dizendo, você sim, você pode, você não. Muitos haviam que o seguiam. E segue dizendo que quando os mestres da lei e os fariseus o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, não perguntaram a Jesus, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? E Jesus, naquele momento, poupou os discípulos de terem que responder a esta pergunta. Poupou-os daquele constrangimento, daquela importunação de terem que responder a uma pergunta estúpida que os religiosos faziam. E ele mesmo respondeu. Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E quando Jesus diz que não veio chamar justos, ele estava sendo um pouco irônico, sim. Porque os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eles se achavam justos. Porque eles eram os cumpridores da lei, porque eles eram os cumpridores dos preceitos religiosos. Eles eram aqueles que fielmente cumpriam aquilo que estava prescrito na lei de Moisés. Mas eles o faziam, hipoteticamente, no pequeno círculo deles, porque eles não saíam ao encontro do povo, ao encontro daqueles que precisavam ser ajudados, ao encontro daqueles que Jesus chama de doentes. E eles eram realmente doentes espiritualmente, psicologicamente, pois estavam carecendo de atenção, estavam carecendo de ajuda, estavam carecendo de serem acompanhados espiritualmente. Aqueles que eram chamados de pecadores, a estes Jesus, referindo-se a eles, disse aos religiosos, eu não vim chamar justos como vocês se acham justos, mas pecadores. Diante dessa pergunta, foi isso que Jesus respondeu. E que bom que ele disse isso. Que bom para mim. Que bom para mim, porque eu sei, por mim,
o tipo de médico que eu preciso. Que bom que Jesus disse que são os doentes que precisam de médico, porque eu sei, eu me conheço, eu consigo ter a noção e consigo ter a inteligência suficiente, a inteligência emocional também suficiente para me conhecer. E que bom que Jesus falou isso por mim. Porque eu sei das minhas fragilidades. Eu sei das minhas potencialidades ao erro. Eu sei das minhas escolhas equivocadas que eu já tenho feito. Eu sei das consequências das escolhas equivocadas que eu fiz durante a vida e que eu ainda eventualmente aqui e ali faço e farei. Eu sei das minhas, e eu quero destacar e sublinhar esta expressão, eu sei das minhas potencialidades ao pecado. Eu sei das minhas potencialidades ao pecado. Pegue simplesmente, se você quiser, lá em Êxodo capítulo 20, os tão conhecidos 10 mandamentos. Pegue apenas estes. E veja quais destes você está potencialmente preparado ou inclinado, é a melhor palavra, para cometer. Quais destes 10 mandamentos você já cometeu? Quais destes mandamentos você ainda comete? E quais destes você só não cometeu por um triz, mas estava ali para cometer? E você vai ver as suas potencialidades também, pegando apenas aquele pequeno universo dos 10 mandamentos. Imagine tudo aquilo que você sabe que deveria ser feito, que você deveria fazer, como diz o apóstolo Paulo, confessando também as suas potencialidades. Aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer de ruim, todavia eu ainda faço. Veja na sua vida, veja na última semana todos os seus deslizes, as suas escorregadas, as suas patinadas, tudo aquilo que você fez que não queria ter feito e tudo aquilo que você viu que poderia ter feito e não fez. As suas impaciências, as suas irritações, as suas cobiças, os seus julgamentos, os seus apontares de dedo, as suas doenças psicológicas e patológicas que lhe habitam. Quantas coisas você tem o potencial de cometer e faz com tamanha naturalidade, porque ainda está doente, psicológica e espiritualmente, precisando de médico. Graças a Deus que Jesus respondeu isso aos santarrões do seu tempo, dizendo: são estes com os quais eu como, com os quais eu convivo, com os quais eu habito, são estes que precisam de mim. Aqueles que se acham ainda num degrau superior de conduta moral, de bons costumes, de serem gente de bem, aqueles que se ainda encontram para eles mesmos neste andar superior, nessa prateleira superior, ainda precisam reconhecer das suas falências emocionais, das suas falências psicológicas, das suas falências espirituais, das suas falências relacionais com o seu próximo. Mas eu já reconheci há muito tempo das minhas falências. E aí eu me dei conta de que o único que pode me ajudar, o único que pode tratar de mim, e o único que pode me fortalecer, me medicar para que eu melhore sistematicamente, continuamente, porque isto é um processo até o final da vida, chama-se Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Graças a Deus que Jesus disse isso
a eles naquele tempo, porque ele disse isso a respeito de mim. Precisamos deste médico. Como o apóstolo Paulo, eu também posso dizer, porque o apóstolo Paulo também se achava um pecador chamado agora para seguir Jesus neste caminho. Lembram? Eu quero chegar de novo naquela palavrinha lá em cima. Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, porque havia muitos que o seguiam. Graças a Deus que eu também posso hoje me encontrar entre aqueles que o seguem. Graças a Deus eu posso me encontrar entre aqueles que podem falar como Paulo disse, sendo chamado também para segui-lo, sendo chamado também para compartilhar a palavra, para formar novos seguidores. E Paulo dizia, Romanos 7:25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus, porque Ele se colocou e se coloca diariamente ao meu lado, comendo comigo, me alimentando e dizendo, vamos lá, curte. Eu sei que tu ainda tens muitas potencialidades de doenças psicológicas e espirituais, mas eu sou teu médico, eu estou contigo, eu estou te medicando dia a dia e eu estou te ajudando a andar neste caminho até a eternidade. Graças a Deus que Jesus deu essa resposta àqueles que naquele tempo precisavam ouvir dessa resposta. E graças a Deus porque eu sou e você também é daqueles que precisam desta medicina divina para a vida eterna. É isso. Que Deus siga nos acompanhando, siga nos medicando e que nos encontre dispostos a tomarmos este seu medicamento divino todos os dias. É a sua palavra, é aquilo que é dito por Ele, é o Evangelho que é compartilhado aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Tchau.